verdade, hein, professora? Então eu tô avisando que vai começar a gravar. Eu tô famoso agora, aí, né, minha imagem agora, né? Verdade, né? Ai, meu Deus. Professora, conhece o Vem pro Fute? Não. Ele me postou, é um cara famosinho aí do YouTube. Te marcou no Insta? Me marcou, ele postou um story. O que Ele você postou. fez? Porque eu falei que joguei numa quadra dele lá, nunca fui na vida. Mas eu falei que joguei, né? Pra ele responder. Aí ele foi e me postou. Aí, né? Beleza. Tamo junto. Nossa. Vê se printa a tela, salva esse post aí, vai pro seu Eu já currículo. printei, vou. Coloca no Né? currículo. É, Isso. Digital influencer, aí você já tem aí uma... uma bagagem, né? Isso. Bom, pessoas bonitas, vamos começar aqui. Quem é esse velho aí que vocês estão vendo? Que vocês estavam vendo? Ah, o segundo, Pedro II. O Pedro II. Por que geralmente, vocês têm noção que assim, o Pedro I, quando a gente vê as representações dele, ele é sempre jovem, né? E o Pedro II, ele é sempre velho. Mas ele era um moleque, né, quando ele assume. Ele não tinha 15 anos completos, né? Vocês têm alguma ideia do porquê que a gente tem essas representações dele como um velho, a maior parte das vezes? Pra passar a imagem de, tipo, experiente, de, tipo, Isso, olha rei que sabe só. mandar. Parece que você teve essa aula já, né? Uns né? 10 anos atrás. 10 anos atrás, Ele não. tinha cabelo azul ainda. Muito bem, exatamente, né? Então, quando a gente vê essas representações, essas pinturas eram encomendadas, né, gente? Né? Não era uma coisa, você não vai pagar um pintor para ele fazer o que ele quer, né? Você vai pagar o pintor para ele fazer o que você quer. Então, você está querendo passar uma mensagem ali. Esse quadro aqui, se você lembra, no 9º ano que você foi na Pinacoteca, você viu esse quadro pessoalmente. Ele está lá. Vocês não lembram, né? Não, Poxa, não lembro de nada. Muito bem, mas ele está lá, esse quadro lá na Pinacoteca, né? Dom Pedro II e tal. Então, nós vamos falar um pouquinho rapidinho, porque isso era para ter sido dito aula passada, as coisas que aconteceram em geral no segundo reinado, e depois a gente vai focar em abolição, tá? Então, principais coisas do segundo reinado. Então, ó, você vê aí que ele começou jovem, né? Ele começou com quase 15 anos, em 1840, mas ele só vai cair em 1889. Então, ele governa por muito tempo, né? Ele realmente envelhece, né, no governo do Brasil. Tanto que a gente já vai ter a fotografia, né? Então, depois, que eu não peguei aqui, mas depois a gente pode jogar no Google e ver umas fotos, porque o do Dom Pedro II, a gente já tem, a Janine conseguiu entrar. Do Dom Pedro II, da filha dele, da princesa Isabel, a gente já tem fotografia. Aí dá para vocês verem que eles eram pessoas realmente muito bonitas. Muito bem, principais eventos do segundo reinado. Então, a gente teve a Guerra do Paraguai, que é um dos poucos conflitos que a gente se envolveu, né, ao longo do tempo, diretamente. A gente tem o ciclo econômico, que vai mudar do açúcar para o café. A gente tem um negócio chamado parlamentarismo às avessas, e a gente tem o processo de abolição de escravidão, que é o que a gente vai falar por último. Então, primeira coisa aqui, eu quero explicar essa questão do parlamentarismo às avessas, né? Quando você está vendo que tem um quadro que está comparando o parlamentarismo inglês com o parlamentarismo da época do Dom Pedro II? Sim. Vocês conseguem ler? Que eu vou explicando aqui para vocês, né? Dá para ler. Então, o parlamentarismo inglês era aquele parlamentarismo que há muito tempo, né, no século que a gente estudou esse ano lá, aquelas revoltas na Inglaterra, lá em 1600 e pouco. Então, a Inglaterra deixou de ser um país absolutista muito, muito, muito cedo. Então, o rei, tanto que a gente fala que na Inglaterra o rei reina, mas não governa. E como que funciona realmente na Inglaterra? Você tem eleições, né? Então, as pessoas votam diretamente nas pessoas que elas querem que se tornem ministras, né? Que aí formam o parlamento. E o parlamento escolhe o primeiro-ministro, e é o primeiro-ministro que, na prática, governa a Inglaterra até hoje. E o rei reina, mas não governa. Aqui no Brasil, o Dom Pedro II, por causa da Constituição que o pai dele fez, ele é meio que um imperador absolutista, porque ele tem um poder muito grande. Você tem eleições, e para começar que essas eleições já não são eleições como você pensa hoje em dia, que todo mundo pode votar. São eleições para o clubinho dos homens mais ricos do Brasil, porque o voto era censitário, você tinha que comprovar renda. E aí você vai votar no parlamento, né? Se você fosse do clubinho dos homens mais ricos.
Só que, por causa do poder moderador que o imperador tinha, ele não deixava escolher que o parlamento escolhesse o primeiro-ministro. Ele escolhia o primeiro-ministro. E ele podia também, através do poder moderador, dissolver o parlamento quando ele quisesse, independente das eleições. Então, poderia ter eleições, as pessoas, né, o clubinho de privilegiados ia lá, votava, e mesmo assim o Dom Pedro II poderia dissolver esse parlamento quando ele quisesse. Então, você percebe que democrático, né? E que tempo bom que não volta nunca mais. Vocês sabem que aqui no Brasil a gente tem um movimento, né? Movimento monarquista, de gente que quer que a monarquia volte e que os herdeiros do Dom Pedro II e da Princesa Isabel assumam o trono do Brasil. Vocês conhecem essas pessoas, né? Sim, eu tô falando sério. Eu lembro que você mostrou uma publicação. Você mostrou um cara lá que ele era um príncipe, não sei o quê, de barganha. Eles acham que eles são príncipe. Ai, droga, errei. Eles acham que eles são príncipe. Eu acho que eles são nada. Mas depois, se vocês lembrarem no final, a gente joga aqui no Google, é muito bom, porque é real. Tanto que tem um deles, que ele é deputado federal, se não me engano. Não é senador, é deputado federal. E no dia 13 de maio, ano passado, ano retrasado, que foi 2018, né? Quando, em 2018, teve uma sessão solene, né, para celebrar a Lei Áurea. E aí esse cara que é bisneto da Princesa Isabel passou pano para a escravidão, falando, gente, teve escravidão aqui, né, a minha família, né? Ele não usou essas palavras, minha família foi escravista, mas teve várias escravidões no mundo. E o cara é deputado, tá lá passando pano para a escravidão. Né? Essa charge que você está vendo é uma charge muito famosa, costuma cair em vestibular, tá? Então, caso você veja essa charge em algum exercício, é o Dom Pedro II, isso significa, você está vendo que tem os cavalinhos, né? E esses cavalinhos tá representando tipo um carrossel, porque durante o governo do Dom Pedro II, a gente vai ter sempre o revezamento, né? De um primeiro-ministro que é liberal, um primeiro-ministro que é mais conservador. Então, ele vai aí girando esse carrossel, né, de interesses políticos, tanto que se você prestar atenção nessa véia aí que está girando o carrossel, está escrito diplomacia, né? Então, ele vai politicamente aí contornando os interesses políticos para se manter forte, ele vai girando aí o ciclo de interesses no Brasil. Então, essa charge costuma muito cair em prova. Tudo bem até aqui? Tudo bom. Vamos falar um pouquinho da Guerra do Paraguai. Vocês lembram dessa guerra? Não. Eu lembro que gerou muito gasto. Sim, nossa, estamos até hoje pagando se bobear essas dívidas. A Guerra do Paraguai, ela durou aí 6 anos, né, de 64 a 70, 1864 a 70, e ela era uma disputa que envolvia, óbvio, né, terra né, poder, né, questão política e questão econômica. Então, você está vendo aqui, ó, na divisão, você está vendo que tem o Uruguai, o Brasil, o Paraguai e a Argentina. O que tem nessa região aqui desses países que está passando aí? Em azul. Sei lá, ouro. O que é em azul? Mar, não sei. Mar? Não sei. Mar é quando é Rio. fora. Quando é dentro, gente. Rio. Lagos, nascentes. Rio. Gente, geografia. Vocês não pintaram, né? Não fizeram mapinha, né? Antônio Carlos, né? Tá gravando, Fábio? Nossa. Pô, passa pra mim. Antônio Carlos é um deus. Viu? Pior que eu engasguei real. Muito bem. Esses coisinhos em azul que você tá vendo são rios da bacia do Rio da Prata, né? Então, esses rios, eles são muito importantes para a região porque você faz comércio através desses rios. Além, né, Rio da Prata, ele não tem bacia do Rio da Prata, não tem esse apelido, esse nome em vão, né? Porque tinha muito minério também nessa região. Então, quem controlasse essa região tinha um controle político e econômico sobre essa região. Então, tudo começa assim. Lá no Uruguai, está tendo uma treta civil, né? Vocês entendem o conceito de guerra civil, né? Que é o povo contra ele mesmo. Depois de assistir, né, Os Vingadores Guerra Civil, acho que ficou mais claro esse conceito, né? Muito bem. Então, está tendo uma treta entre blancos e colorados lá no Uruguai. O que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que a gente tinha um grupo que favorecia as intenções do Brasil na época do Dom Pedro II, né? Que eram os colorados. E o Paraguai, por sua vez, era um país que tinha interesses
em apoiar os brancos, que eram a situação na época lá do governo. E aí o Brasil começa a intervir, né, na treta no Uruguai e chega a mandar gente para ir lá para o Uruguai para intervir. Quando isso acontece, o cara que era presidente do Paraguai, o Francisco Solano Lopes, fala, vocês vão intervir? Então nós vamos intervir também. E aí que começa, de fato, a guerra, né? O Francisco Solano Lopes é o cara que dá o primeiro passo, porque a gente vai intervir no Uruguai e ele vem intervir na gente, né? Ele invade o Brasil, né, com o exército paraguaio pela região do Mato Grosso e começa a confiscar navios brasileiros lá na região dos rios. E aí, de fato, a gente vai entrar em guerra. E o Paraguai, hoje, quando você pensa no Paraguai, o que você pensa? Pirataria. Coisa falsificada. Pirataria, falsificação. Pirataria, que mais? Xing-ling. Produto falsificado. A gente tem essa visão, né, do Paraguai. E você não imagina, quando você pensa no Paraguai, você não imagina um país muito desenvolvido. Porém, antes da Guerra do Paraguai, o Paraguai era um país que, para ser um país, né, que era uma ex-colônia, assim como nós aqui na América do Sul, era um país que não estava tão mal das pernas, assim. E eles tinham um militarismo muito bem desenvolvido. Por isso, quando a Guerra do Paraguai começa, a gente começa apanhando. Bastante. Então, assim, parecia, né, que o Solano Lopes e o exército paraguaio ia dar uma surra na gente. Isso só vai mudar em 1866, a partir da Batalha de Tuiuti. Eu tenho uma dificuldade de falar essa palavra. Tuiuti, é muita vogal. Então, a gente vai começar apanhando. O Brasil vai se aliar com a Argentina e com o Uruguai. Então, nós vamos formar o que a gente chama, na Guerra do Paraguai, a gente teve o Paraguai e contra a Tríplice Aliança, né? Que é o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Aí o Brasil começa a formar, como a gente não tem o exército brasileiro antes da Guerra do Paraguai, não era um exército muito bem formado, muito bem feito. Então, o Dom Pedro II começa a recrutar voluntários da pátria. Eu acho que tem uma avenida, né? Uma praça em São Paulo, sei lá, que chama Voluntários da Pátria. Voluntários da Pátria, quando você está numa situação de guerra, e você chama as pessoas, né, para participar da guerra. Só que, assim, você não tinha no Brasil um povo muito livre, né? O que mais você tinha no Brasil na época? Escravo. Escravo. Então, o Dom Pedro II oferece, oferece liberdade para os escravos. Então, assim, aquele escravo, aquele escravizado que participasse da Guerra do Paraguai, né, quando acabasse a guerra, ele seria anistiado, né, quer dizer, ele seria liberto. E aí, para muitos escravos, né, era uma oportunidade de você sair daquela vida de escravidão. Tudo bem que você vai para a guerra, né, mas você vai sair daquela vida de escravidão e vai ter uma oportunidade de ser livre. E aí, isso a gente vai conectar com a matéria do começo do ano que vem, que é a Proclamação da República, né? Porque o Dom Pedro II oferece isso para os escravizados e os proprietários desses escravizados ficam muito bravos. Tipo, você vai tirar meu escravo de mim, que absurdo. Eu paguei, eu comprei por esse escravo. E isso vai gerar aí um mal-estar, né? Entre o Dom Pedro II e os fazendeiros. Bom, todo mundo fala, pelo menos, não sei se vocês conhecem um pouco da Guerra do Paraguai, tem muita gente que fala que a Inglaterra tinha muitos interesses na guerra, porque o Paraguai era um país muito forte que fazia frente à Inglaterra. Isso não é verdade. O Paraguai era um país ajeitadinho, mas também não a ponto de ameaçar a Inglaterra. Então, qual que é o papel da Inglaterra na Guerra do Paraguai? Essa foi uma guerra entre nós mesmos, aqui na América do Sul, né, uma competição lá pela região do Rio da Prata. O que a Inglaterra tem a ver com isso? A Inglaterra é um país capitalista e a Inglaterra é um país imperialista, né? Um país que se mete nos assuntos dos outros. E aí, o que a Inglaterra faz? Empresta dinheiro, especialmente para a gente, porque uma guerra é uma coisa custosa, né? Você precisa comprar equipamentos, você precisa financiar o seu exército, você precisa alimentar o seu exército. Então, é uma coisa muito custosa. Então, a gente vai acabar se endividando muito por causa da Guerra do Paraguai. E a partir de 1866, a gente começa a virar o jogo e a gente vence, né? Os aliados, né? Brasil, Argentina e Uruguai, vencem a Guerra do Paraguai. Então, a gente vence a Guerra do Paraguai. Quais são as consequências dessa guerra para a gente e para o Paraguai? O Paraguai ficou um país devastado, né? A Guerra do Paraguai matou cerca de 80% da população masculina adulta da época. Então, o Paraguai foi um país que teve que se reerguer, né, e recomeçar. Espera que entrou alguém. Vamos lá. Foi um país que teve que se reerguer e recomeçar com uma população extremamente destruída, né? O Paraguai ficou um país muito destruído, né? O Paraguai nunca mais se recuperou 100% depois dessa guerra.
Para o Brasil, a gente ganhou a guerra, a gente ganhou ali o controle sobre a região, porém a gente ficou extremamente endividado, a nossa economia ficou extremamente frágil, e os militares finalmente aqui no Brasil se tornaram de fato uma instituição importante e de peso, e nunca mais os militares vão parar de se envolver na política do Brasil. Daqui para frente a gente vai ver militares se envolvendo na nossa política e dando golpe a todo momento. Qual que é o papel do Exército no país? É normal que militares se envolvam em questões políticas? Carpinar mato, Não. pintar meio fio. Verdade. Não, mas assim, fora a função do Exército no Brasil, eu tô falando assim, na teoria, né? Em conceito, para que serve um exército? Para que um país tem um exército? Para dar golpe? Não, é pra, tipo, Defender. assim, defender o país em caso, né, sei lá. Para defender o país, para servir sua população. Né? Se pensa agora numa situação de pandemia, por exemplo, quem deveria estar, né, trabalhando nas emergências, distribuindo alimentos, esse tipo de coisa, é o Exército. Mas a partir da Guerra do Paraguai, o Exército vai começar a ganhar poder, vai começar a ganhar popularidade, porque eles voltaram vitoriosos da guerra. E eles vão começar, quando eu falo eles, eu não estou falando do soldado, tá? Eu estou falando, assim, das pessoas de patente mais alta. Elas vão começar a se aliar com as pessoas que têm mais poder no país, e aí toda vez que essas pessoas que têm poder querem ter mais poder ou sentem que seu poder estão ameaçados, o Exército está lá para meter um golpe na gente. Tanto que o Dom Pedro II, ele vai deixar de ser imperador, não é porque ele morre ou porque ele abdica do trono, ele deixa de ser imperador porque ele toma um golpe, né, liderado por militares. E quem ganhou a guerra de verdade? Assim, nós ganhamos a guerra em termos militares, mas quem realmente ganhou com a guerra? Não ganhou a guerra. Quem ganhou Com a guerra, ninguém, né? acho que foi a Inglaterra que prestou dinheiro, né? Não, também acho. Ah, mas quem participou, nenhum, né? Em termos de posse territorial, a gente teve controle, né? Junto com a Argentina, com o Uruguai. Mas a dívida que a gente fez... E o que aconteceu com a Argentina e o Uruguai? O Brasil bancou tudo? Tipo, em questão Não, de... eles tiveram também seus gastos. É que eu já não sei o quanto eles se ferraram em termos de dívida. Mas, com certeza, não deve ter sido muito simples. Você vê que a Argentina e o Uruguai não são também países, né? Super livres e desenvolvidos na América do Sul. Bom, outra coisa que é importante do segundo reinado é a mudança do ciclo econômico, né? Então, agora a gente vai começar a desenvolver de fato. Dom Pedro I, né, já começou a investir em plantar café, mas é no segundo reinado que o café se torna o grande commodity, né? O grande produto brasileiro. Até hoje, né? Se a gente não é o primeiro, a gente é o segundo maior produtor de café. Hoje em dia, a gente compete muito com a Colômbia, mas hoje a gente fica em primeiro ou no máximo em segundo lugar. A gente é o país que mais produz e vende café até hoje. Ai, perdão. E por que o café se tornou popular? Porque o café virou moda na Europa e nos Estados Unidos, né? Tomar café se tornou uma moda. Ir nos bares, ir nos lugares, sentar e tomar um café se tornou moda. Então, não era uma necessidade ainda, era moda. E aí, a gente começou a investir muito, porque aqui na região sudeste, a gente tem um solo e um clima muito bom para plantar café. Né? Então, é aqui na região sudeste, principalmente, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, parte do Rio de Janeiro, é onde a gente começa a investir nas plantações de café. Né? E a gente fala na Baixada Fluminense, que é uma região aqui do Rio de Janeiro, e o Oeste Paulista, que a gente também chama de Vale do Paraíba, né? Que tem o clima e o solo favorável. E aí, o eixo econômico, que antes era mais voltado assim para o Nordeste, vai vir para o Sudeste do país. Né? Então, agora o Nordeste vai começar a ficar cada vez mais abandonado, o que vai ajudar a explicar o porquê que o Nordeste é uma região tão abandonada, né, nesse país. E aí, a gente vai ter o nascimento de uma figura que a gente vai estudar melhor o ano que vem, que é o Barão do Café, né? Barão do Café é o nome que se dava para um fazendeiro, né, um latifundiário que tinha grandes propriedades, e que plantava muito café e ganhava muito, muito dinheiro, porque era o nosso principal item econômico. Tudo bem até aqui? Tudo. Alguma dúvida? Não. Não? Então, ó, vocês vão me dar... Essa era a aula da semana passada. Vai batendo um papinho que eu vou pegar café, tá? Já venho.
Porra. Não aceitou pegar comigo. E aí, Fábio, você baixou aquele aplicativo lá? Não. Quer que eu baixe? Não. Baixa aí, baixa aí. Como que era? Calma aí, já lembrei. Lembra? Snap câmera, né? É isso aí. Mas será que me instala rapidão? Sim, eu comi com Sei lá. torrado. Torrado e o geleia e o bolo, né? Ai, caralho. Com queijo e com manteiga e... Não junto, né, lógico. Mas o manteiga... Essa chuva vai cair quando você tiver que tomar ônibus. É. Pronto. Agora eu consigo continuar, que eu já peguei meu refil. Vocês estão aí? Então, Uhum. Sim. Aham. Sim. Tamo aqui, pro. Por que o Danilo riu tanto? Forçado, né? Senhora, faz tempo. O quê? Ah, tá. Foi na parte que você falou do príncipe lá, que ele não era nada. Aí. Mas é. Né? Eles acham que eles são príncipe, eu acho que eles não são ninguém, né? Mas, enfim. Aproveitar, então, que a gente está nesse papo, deixa eu compartilhar aqui, deixa eu colocar aqui. Família Real Brasileira. É até engraçado. A família imperial brasileira. Aí eu vou mostrar para vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Compartilhar a tela toda, que é mais fácil. Aqui, ó, Família Imperial Brasileira. Ó. Eles têm um site, ó, Casa Imperial do Brasil. Chama monarquia.org. Esse daqui, ó, esse carinha do centro, acho que ele é o primeiro da linhagem, tá? Ixi. Eu não aguento, gente. Ó, eles fazem seminários pelo Brasil. Cara, eles são sérios mesmo, né? É. Ó, que bonito. No universo dele, eles são. Eu queria mostrar... Peraí, Bandeira aí, meu irmão. Esse é a bandeira da monarquia. Quero mostrar a ordem para vocês, porque os 4 primeiros, eu não sei quem que é pior. Olha lá, a linha de sucessão ao trono brasileiro. Que trono! Que trono! Aqui, ó, tem as regras de sucessão. Aqui que eu falei para vocês, ó. Família imperial na França. Não, essa aqui é muito jovem, ó. Cadê? Princesa Isabel. Não, eu tô querendo saber da galera louca. Não dos caras que foram da família real. Pró-monarquia, ó, tem um site no Facebook. Pró-monarquia. Você acredita que isso existe? E os caras defendem. E aí tem um aluno que é monarquista agora, né? E aí ele fala para mim que ele é a favor da monarquia, porque naquele tempo o Brasil era respeitado. E aí, o que você fala para essa pessoa? Da onde? De quem? Quem disse que eu quero respeito? Eu, hein? Aqui, ó, linha de sucessão. Eu quero... Aqui, ó, maravilha. Ó. O primeiro é o Dom Luiz. O segundo é o Dom Bertrand. Depois vem o Dom coloca isso no Antônio. nome mesmo. Meu Deus. Depois vem o Dom Rafael. Esse Dom Rafael, procura ele. Gente, é muito engraçada. Esse foi o post que você mostrou pra gente. Que no Face dele tá príncipe de não sei o quê. Isso, é ele mesmo. Yang. E eu acho que naquela época, eu não sei em que época que foi, gente, mas teve uma época que o Dom Rafael foi para a Europa para procurar uma pretendente entre as casas das famílias reais mais tradicionais na Europa. Meu Deus do céu. E isso era a publicação do Facebook do ser humano. E o mais louco é que tem gente que dá trela. É bonito. Bom, vamos voltar aqui. Vamos falar da família real? Olha que a família real foi muito legal, né? No Brasil, você sabe que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, né? Vocês sabem o que significa a palavra abolição? É tipo proibição? Isso, abolir é acabar de vez, acabar totalmente. Então, a abolição da escravidão é você abolir o trabalho escravo no Brasil.
A família real no Brasil, o Brasil manteve a escravidão após a independência, tanto que a nossa independência foi um processo também de negociata, né, para que os latifundiários mantivessem a escravidão. As pessoas naquela época tinham muito medo que aqui no Brasil acontecesse como aconteceu no Haiti, né, uma rebelião de escravos que levasse as diferentes partes do país a se tornarem países independentes e livres, né. Então, a nossa abolição só vai vir em 1888. E aí quem defende a monarquia fala que, mas foi os monarquistas que aboliram a escravidão. Curioso que eles mantiveram a escravidão por cerca de 60 anos, né? E aí, depois de manter a escravidão por tantos anos, por tantas décadas, a gente vai ver o porquê que a escravidão foi abolida em 13 de maio de 1888. Aí eu trouxe uma fotinho, né, uma charge, aí eu queria que você explicasse para mim o que você entende dela. Que, tipo assim, eles proibiram a escravidão, mas, ao mesmo tempo, eles, tipo, não incluíram os negros na sociedade, né? Tipo assim, Isso, Só tipo, eles fala, estão vocês estão comemorando. livres, mas, tipo, foda-se, entendeu? Tipo mais isso. alguém? Não, você não tá errado, Fábio, eu só quero que as outras pessoas também conversem. Mais alguém? Eu disse Calma, que gente, só um de cada os vez. caras ricos, tá? Cala a boca, Fábio, tô falando. Só os caras ricos tá comemorando. Obrigada. Isso, só gente branca e rica, né? Tá comemorando a escravidão. Isso é uma charge que nos remete, se você olhar as roupinhas das pessoas e tal, parece uma charge mais de época, né? Parece que é tipo uma questão, é naquela época. E hoje em dia, quando você pensa no Brasil hoje em dia, essa charge, ela ainda é válida? Sim. Sim, sim. Sim. A gente tem Sim. igualdade no Brasil de direitos, de participação, de oportunidades entre brancos e negros? Só Não. tipo, Não na tem. prática, não. No papel. No papel, sim. Uhum. No papel está escrito que sim, né? E aí, se a gente for fazer uma pesquisa, não sei se vocês devem ter acompanhado a história do estupro culposo. E aquela história do estupro culposo, além de ser um absurdo, né? O estupro culposo, também a gente estava vendo umas análises de estatísticas no Brasil, né? Que a maior parte das pessoas que são condenadas no Brasil são pessoas negras. Inclusive, a gente estava vendo um caso de um menino que foi acusado e condenado por estupro, mesmo sendo inocente, porque não tinha prova suficiente, mas ele foi condenado. E aí, no caso do menino branco rico lá de Santa Catarina, ele é inocentado com um juiz que inventa um negócio, porque ele é um menino branco e rico. Então, o nosso país, a gente vai tentar entender agora o porquê que o nosso país é assim até hoje, né? Então, vamos começar a falar da abolição. A abolição da escravatura no Brasil foi um processo bem lento, né? Não foi do nada, no dia 13 de maio, que foi assinada a Lei Áurea, né? Então, a gente vai ter aí um processo de abolição que vai durar por muito, muito tempo. Então, a gente vai ter fatores externos, né, de fora do país, e fatores de dentro do país que vão aí contribuir para a abolição da escravidão. De fatores externos, você vai ter a Inglaterra, né? A Inglaterra foi um país que fez a Revolução Industrial, que se industrializou primeiro que todos os outros, e era um país que estava com muita mercadoria. E aí é muito curioso como o capitalismo é um sistema que ele se transforma para sobreviver. Porque sem a escravidão, o capitalismo não seria hoje o sistema que ele é. Porque os países europeus acumularam muita riqueza às custas do trabalho dos escravos africanos. Né? E dos escravos nativos da América também, mas mais dos escravos africanos e do tráfico negreiro e tudo mais. E aí chegou um momento, após a Revolução Industrial, que a Inglaterra tem muita mercadoria, né? Então o capitalismo ele se transformou e o escravo, que foi essencial para eles acumularem dinheiro no começo, agora ele se torna um problema, porque escravo não compra. Então, se eu estou produzindo um monte de mercadoria, eu preciso também de gente que compre essa mercadoria. Oi? Eu escutei um barulho. Outras questões também que tiveram aqui no Brasil foi o movimento abolicionista, então tinha muita pressão para acabar com a escravidão, sim, porque a escravidão é uma coisa feia, e eu não discuto mais escravidão.
tá? Quem não acha que é uma coisa feia, não nem discute comigo. Escravidão é feio. Então, tinha movimentos humanitários, sim, que pressionavam pelo fim da escravidão, e nós vamos falar de algumas dessas pessoas, e a gente também teve um motivo extremamente racista para acabar com a escravidão aqui no Brasil, que foi a política de branqueamento. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas é uma das coisas mais vergonhosas dessa história, né? Depois da escravidão, a política de branqueamento. Então, vamos lá. Falei para vocês que a escravidão foi abolida de pouquinho. Então, antes da Lei Áurea, a gente teve outras leis. Então, a primeira lei que a gente vai ter aí é a Lei Eusébio de Queiroz, que é a lei que proíbe a entrada de africanos no Brasil. Então, acabou com o tráfico negreiro. E aí, o que acontece a partir daí, se não pode mais entrar negros africanos como mão de obra escrava? A gente pega índio, né? Índio, essa altura do campeonato, foi tudo pro saco, quase já. Sim. Abre para, tipo, mão de obra europeia? Também. Mas você sabe que você vai ficar com os escravos que você tem dentro do país e as pessoas têm filhos. E o filho de um escravo é seu escravo. Então, você ainda tem os escravos de dentro do país. Eu não faço a menor questão que vocês decorem data nenhuma. Eu só quero que vocês prestem atenção nessa data dessa lei. Porque nós vamos fazer uma ligação com outra lei lá na frente, tá? Então, é a Lei de Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro. Foi a primeira lei que, de fato, mostrou que a escravidão ia começar a cair, vamos dizer, em desuso no Brasil, foi essa lei. Ela é de 4 de setembro de 1850, ok? Só quero que você lembre disso agora para a gente ligar com outra lei lá na frente. Depois a gente vai ter a lei do ventre livre. Eu não me lembro exatamente o dia, mas a lei fala que a partir daquele dia, os filhos de escravizados nascem livres. Então, as pessoas que nasceram a partir daquela data não nasceram mais escravos. Porém, enquanto você é um bebê, uma criança, você ainda permanece na fazenda, você ainda permanece com a sua mãe. Você tem que ter um... E outra, mesmo que você tivesse nascido livre, com que dinheiro, né? Você ia simplesmente recomeçar a sua vida, sendo que você era filho de um escravizado. Então, não era tão simples, né? Começar do nada só porque você era livre. E outra lei que naquela época foi piada era a lei dos sexagenários, né? A lei Saraiva-Cotegipe, que libertava os escravos com mais de 165 anos. E por Aposentadoria. Aposentadoria. Por isso que na época que começou o negócio da reforma da Previdência, é que a reforma da Previdência esfriou por causa do negócio da Covid. A hora que essa Covid acabar, os caras vão querer fazer exatamente isso de novo. Colocar a aposentadoria lá para os 60, 65 anos. Por que naquela época a lei dos sexagenários... nossa, tá sem um S aqui, desculpa. Escrevi errado. Por que essa lei se tornou piada? Porque Porque ninguém chega a 65, né? Que escravo... Né? Que tem qualidade de vida para chegar aos 65 anos. A gente sabe que a gente envelhece, né? E fica mais velho, continua vivo por mais tempo, quando a gente tem determinadas, né, condições para isso, né? Agora, uma pessoa que comeu mal a vida inteira, dormiu no chão a vida inteira, trabalhou, né? Mais do que tudo. Oi? Trabalhou mais do que tudo. Ele trabalhou mais do que tudo, apanhou. Uhum. Né? Então, como é que essa pessoa vai ter condições, né? Então, era muito raro que escravos chegassem a essa idade. Mesmo que você chegasse, porque tinha quem chegasse, que vida que você tinha. Nossa, parabéns, viu? Feliz aniversário. Pode ir. Você vai continuar sendo meu escravo. Isso. E aí a gente vai começar também a observar as consequências disso. Você sabe que o movimento negro, e para vocês que são negros e mestiços, eu acho muito importante vocês conhecerem o movimento negro, porque vocês vão conseguir entender melhor e ser mais protagonista nas mudanças que o Brasil precisa, né? Eles falam que no Brasil existe uma dívida histórica com a população negra. E aí, ao longo dessa aula, a gente vai entender que diabos é isso de dívida histórica. Bom, muito bem. Quanto ao movimento abolicionista, tinha gente, sim, que brigava para a escravidão acabar, porque, como eu acabei de dizer, escravidão é uma coisa muito, muito feia. Tá chovendo. Só um minuto. Caramba. Só a janela ali para não molhar. Espera que tá chovendo na minha casa. Muito bem. Então, a gente tem 3 principais abolicionistas, né? 3 caras que lutaram muito no Brasil para acabar com a escravidão. Então, a gente tem o Joaquim Nabuco, que é esse tiozinho que você está vendo aí, esse bigodudo. E a gente tem esses outros 2 caras, né? O André Rebouças e o Luiz Gama.
né? Tanto o André Rebouças, ele era filho ou neto de escravizado, mas ele nasceu já livre, e o Luiz Gama, ele era um ex-escravo, né? Ele estudou direito por conta própria e ajudou muita gente a se libertar. E essa frase que está aí é uma frase do Luiz Gama: qualquer escravo que mata seu senhor, mata em legítima defesa. Perfeito. Concordam com o Luiz Gama? Sim. Sim, pronto. Muito bem. E aí a política do branqueamento, que é uma das maiores vergonhas da nossa história. E isso na época não era nem escondido, porque hoje as pessoas são racistas, mas elas fazem de conta que elas não são, né? Naquela época não tinha nem vergonha. Então vamos entender o que é a política de branqueamento. Com esse nome, política de branqueamento, você acha que ela se trata do quê? Eles traziam os brancos pra cá pra esconder os negros, daí ficava mais branco do que negro. Ou eles tinham bebê, não lembro. Eles o quê? Eles traziam os brancos, isso é verdade, mas eu não entendi o final que você falou. Filho, Era pra mas eu não sei quem é que ia querer transar com esse escravo, não é mesmo? Estupro. É porque a gente tem nojo, né? Porque a gente tem uma cabeça hoje em dia que a gente tem vergonha de se olhar no espelho, né, Lara? Eu não sei vocês, né? Mas eu vou explicar para vocês, porque meus bisavós entraram no Brasil nessa época da Europa, né? E eu sou fruto dessa política do branqueamento. Então é difícil não ter um pouco de vergonha. Embora eu não tenha particularmente culpa disso, porque não fui eu que fiz, mas é difícil não ter um pouco de vergonha. Mas vamos entender primeiro o porquê que a política do branqueamento aconteceu. No nono ano, a gente estudou nazismo, né? E esses dois caras que eu vou falar para vocês agora, o Francisco Galton e o Arthur de Gobineau, são dois caras que o Hitler estudou para formar lá as teorias nazistas dele, né? O Galton, o Francis Galton, era um cara que pregava que a gente precisava fazer eugenia com a população humana. Vocês lembram? Eu acho que eu expliquei para vocês na época lá do nazismo a questão dos tomates, né? Eu vou plantar vou plantar alguma coisa, e aí eu vou ter tomates de todos os tamanhos, aí eu vou replantar, né? E aí, óbvio que eu vou querer replantar os melhores e mais bonitos tomates para poder vender melhor. Então, os pequenininhos, tortos, feios, eu não planto. Eu vou evitar plantar essas sementes. E aí, com o tempo, só plantando as sementes dos maiores tomates, a tendência é que só nasçam tomates grandes, porque eu eliminei a possibilidade de nascer tomates pequenos, não plantando aquelas sementes. Isso faz sentido? Dá para entender? Faz. Né? E isso as pessoas fazem muito em agricultura, né? Se você é um agricultor, é óbvio que você vai querer que a sua plantação tenha um bom resultado para que você possa vender e tudo mais, faz muito sentido. O Galton, ele queria aplicar isso com seres humanos. Ai, que fofo, né? Porque ele diz, né, ele que cria aquele termo ariano, né, que o nazismo vai usar, que ariano, né, do sânscrito significa nobre, e óbvio que para ele a raça nobre são os brancos, que por coincidência e conveniência é a raça que ele é a cor que ele é, né? Então fica mais fácil. Eu nunca vi nenhum branco acordar de manhã e falar: ai, meu Deus do céu, minha raça é inferior. Nunca vi, curioso. E aí, o que ele vai falar? Ele vai pregar a ideia de que para melhorar a raça humana, a gente tem que evitar o cruzamento das raças inferiores para que, com o tempo, assim como os tomates, que você não plantou a semente pequenininha para evitar que eles nascessem, você evita que as pessoas das raças inferiores, né, os negros, os asiáticos, os nativos da América, da Oceania, você evita que essas pessoas procriem, para que com o tempo você melhore a raça humana. Aí vai vir aqui no Brasil esse outro cara, esse francês chamado Arthur de Gobineau, outro branquelo, que por coincidência, né, ai, sou branco, minha raça é superior, coincidência. Esse cara, ele vem visitar o Brasil em 1869. E aí ele chega aqui no Brasil, ele olha em volta, fala para o Dom Pedro II, menina, seu país está fadado ao fracasso. Dom Pedro, por quê? Porque só tem gente da raça inferior aqui. Né? Cerca de 70% da população brasileira naquela época era ou preta ou mestiça. Fala, meu, seu país está fadado ao fracasso, porque só tem gente da raça inferior. Você precisa incentivar que pessoas da raça superior, que brancos europeus venham para cá, para melhorar a qualidade da sua população e branquear essa gente. Dá para entender isso?
Vocês estão aí ou eu tô falando sozinha? Eu entendi o pensamento dele. Perdão, Lu, fala de novo. Eu entendi o pensamento dele, mas não faz sentido. Não faz sentido porque você é um ser humano decente. Quando a Ai, me gente... sinto adorável. Mas é. Aparentemente, ser antirracista é ser adorável, né? Porque olha o nível. E aí, a partir de 1870, a partir da década de 1870, o Dom Pedro II, né, o segundo reinado, vai incentivar a vinda de imigrantes europeus para o Brasil. A gente chama isso de imigração subvencionada, né? Subvencionar é patrocinar alguém. Então, o governo brasileiro pagava as passagens, ou algum fazendeiro pagava as passagens desses europeus que tinham uma vida de merda, porque não foi a mata europeia que veio para cá, tá? Foi europeu que não tinha emprego, que tinha perdido as terras, aquela galera que não tinha porcaria nenhuma lá, que era excedente da mão de obra lá da Revolução Industrial, que não tinha o que fazer, que ouvia as histórias de que, chegando aqui no Brasil, o Brasil era uma terra da promessa, e eles iam ter oportunidades, e de fato tiveram, né? Se você compara com os africanos, por mais que os imigrantes tenham trabalhado muito, não se compara. Primeiro porque eles vieram para o Brasil livres, né? Segundo, que eles realmente tiveram a oportunidade de guardar dinheiro e de comprar terras, né? Coisas que os negros um direito que foi negado à população negra no Brasil. Então, esses imigrantes vinham para cá. Aqui em São Paulo, a gente recebeu muito italiano. Acho que a nação que mais mandou imigrante para o estado de São Paulo foi a Itália, e é por isso que aqui em São Paulo é normal você comer pizza de sábado, comer macarrão no domingo, e aí você tem a festa da Santa Queropita, festa italiana em São Caetano. A gente recebeu muito imigrante italiano, você vai ver o sobrenome das pessoas e tal. Então, essas pessoas, elas vinham com a passagem paga, aí chegando aqui, elas eram enviadas para o trabalho, aí elas tinham que trabalhar até pagar a dívida da viagem. Pagando a dívida da viagem, elas eram livres para juntar dinheiro, para se mudar, para poder comprar terras e construir suas casas. Mas tudo isso, o governo fez isso com o objetivo racista de branquear a população. Os meus bisavós, né, o meu bisavô entrou no Brasil, acho que em 1888, ele tinha 9 anos de idade, ele veio com a família dele da Itália, e aí você está olhando para o fruto, né, da política de branqueamento. Ai, que graça! E aí, Parabéns, hein? Não adorável. E a maior parte de vocês, que são brancos, tá? E que tiveram, né, bisavós ou avós que vieram para o Brasil nesses períodos de 1870 até o comecinho do século XX, porque a partir de 1905, 1906 começa a vir muito japonês para cá. Mas aí esse período de 30 anos, né, se seus bisavós, seus familiares vieram para o Brasil nesse período de 30 anos e você é branco, você também é fruto da política de branqueamento. Então, você vê que essa política teve resultado, né? Porque hoje, se você tinha uma nação de cerca de 70% de pessoas pretas e mestiças, hoje você tem 53%. Embora ainda é a maior parte da população brasileira, você vê que esse número diminuiu. E isso foi uma política muito racista. Muito racista. E não foi nem disfarçado, ninguém nem tinha vergonha naquela época de falar nada disso. E aí, esses imigrantes, o que eles vão fazer? Eles vão ir trabalhar, especialmente nas fazendas, né? E aqui na região sudeste, nas fazendas, nas plantações de café. Então, ano que vem, a gente vai ver as fotografias das plantações de café. Acho que vocês já devem ter visto alguma novela da Globo. Terra Nostra, não, Terra Nostra é velha, né? Nossa, eu tô ficando velha. Tem alguma novela da Globo que mostra lá os imigrantes italianos, que vinha colher café, ou vinha fazer vinho, ia lá para o Rio Grande do Sul pisar na uva para fazer vinho, alguma coisa assim. Vocês nunca viram? Não. Só. Nossa, eu tô muito velha, gente. Professora, você é da época do Pager, né? Não, eu era criança na época do Pager, me respeita. Nossa. O Pager nasceu junto com o Dom Pedro II, você é louco? Não, no começo da década de 90, Pager. Pode assistir Friends. Se assistir Friends lá na Netflix, você vai ver. O cara tem Pager. Eu era criança. Tá? Eu tinha 6, 7 anos.
Me respeita. Muito bem. E aí a Lei Áurea, que é a última lei que vai, de fato, né, decretar a abolição completa da escravidão no Brasil, ela só vem em 1888. Aí, ano que vem, a gente vai ver que o Dom Pedro II foi derrubado por setores da elite do Brasil, e uma das coisas que mais incomodou a elite, que deixou os fazendeiros muito bravos com o Dom Pedro II, foi isso daí, foi abolir a escravidão. Porque o Dom Pedro II, né, quem assinou a Lei Áurea foi a princesa Isabel, porque o Dom Pedro II estava em viagem, né? Então, ela que assina no lugar porque ela era princesa regente na ausência do pai dela, né? Porque você sabe que é sempre o filho, né? Quando você tem uma monarquia. Então, ela vai assinar essa lei. E então, os fazendeiros vão ficar extremamente bravos com o Dom Pedro II. Como assim você tirou de mim as minhas propriedades? E o governo do Império, naquela época, aboliu a escravidão, e aí os fazendeiros queriam, tá bom, então, você vai tirar os escravos de mim, então pelo menos me indeniza. E o governo não indeniza os fazendeiros. E os fazendeiros vão se articular com o exército para derrubar o Dom Pedro II. O Dom Pedro II é muito bizarro, ele é muito Brasil, né? Porque ele começou a governar através de um golpe e ele caiu através de outro. Isso é a cara do Brasil. Muito bem. Então, a partir da Lei Áurea, a mão de obra escrava começa a ser substituída por mão de obra assalariada livre. Só que essa mão de obra assalariada livre é a mão de obra do branco europeu. E quais as consequências disso? Os ex-escravos não têm pra onde ir. Pois é, né? Parabéns! Êêê! Parabéns, no dia 14 de maio de 1888, você está livre, pode ir. O que você tem e para onde você vai? Que você é um ex-escravizado. Para a favela, para os morros. Muito bem, né? Então as pessoas começam a migrar em massa para as cidades brasileiras, para procurar trabalho. Quando eu falo as pessoas, estou falando dos ex-escravizados, dos nossos negros. As pessoas agora, elas são livres, mas assim, beleza, né? Tá vindo um monte de branco europeu, os caras estão preferindo contratar esses brancos europeus por causa da política de branqueamento. E os negros, eles existem, aí eles se tornam um fardo. E aí eles são simplesmente jogados à míngua, porque eles não são contratados para trabalhar como mão de obra assalariada, eles são simplesmente largados. E aí eles vão começar a migrar para as cidades para procurar emprego. Só que chegando na cidade, mesmo que você tenha um emprego e um dinheirinho, não é o suficiente para você comprar terra e construir sua casa. Então, essa população, desde a época da lei do ventre livre, já começa a vir, né, para a cidade. Mas depois da abolição, muitos negros vão para a cidade procurar emprego e eles não têm onde morar, eles não têm onde viver. Então, eles vão viver nas áreas da cidade que são desvalorizadas, que não tem casa, que são as áreas de morro, que eram desocupadas. E aí que nasce a favela no morro no Brasil. Porque é o espaço vazio que tinha naquelas cidades que eles conseguem ir construir suas casinhas para viver. E essa é a primeira favela do Brasil, né? O Morro da Providência, no Rio de Janeiro. A favela, ela começou a se formar em 1800, por isso que tem essas duas datas, tá? E ela começou a se formar no Rio de Janeiro em 1897, mas essa foto é de 1900, tá? Esse é o Morro da Providência hoje em dia. Ele ainda existe. É a primeira favela do Brasil. Então, você concorda que quando o movimento negro fala que existe uma dívida histórica, é porque realmente a gente largou essa população, a gente substituiu essa população na mão de obra. Ao invés de contratar esses ex-escravizados para trabalhar como mão de obra assalariada livre, a gente abandonou essas pessoas à míngua para contratar europeu branco com o objetivo racista de branquear a população. Essas pessoas não tinham porcaria nenhuma, foram para as cidades, começaram a habitar as regiões que davam para viver, porque, né, eu existo, eu preciso ocupar um lugar no espaço. E aí a gente vai ter a formação das favelas. Então, a maior parte das pessoas que habitam favelas hoje, que tem os pais nascidos na favela, os avós nascidos na favela, os bisavós nascidos na favelas, são descendentes de ex-escravizados que foram jogados à míngua. E não é à toa que a maior parte das pessoas que moram nas periferias no Brasil são negras. Vocês dá para entender o que é uma dívida histórica com essa população? Como é que esse menino que hoje, que é um bisneto de um ex-escravizado, como é que ele vai, nessa situação que a família dele se encontra há décadas, como é que ele vai sair dessa situação sem oportunidade? É esdrúxulo, né?
Dá para entender o que é dívida histórica com a população negra desse país? Cri. Dá, Eu dá. falei só com o Fábio. Ficou parada, aí eu falei, nossa, travou. Eu Aí, também ó. achei. Eu achei que tinha travado. Vou ficar mexendo. Gente, deu para entender o que é dívida histórica? Ah, não, Deu. mas, né? Sim. Aí, achei que tinha... Aí deu pra entender. Tá? Então deu para entender que por causa de puro racismo, essas pessoas ficaram presas num ciclo de exclusão. E a gente tem uma mentalidade também extremamente racista, né? As pessoas falam que não, mas é mentira, né? Tem muita gente, por exemplo, que tem um parente... Você já reparou que tem muita gente que é racista que tem um parente negro, né? Ah, eu faço essas coisas, mas eu tenho um vô negro, eu não sou racista. É impressionante que ter um parente negro dá um vará para a pessoa ser racista, né? Então, assim, o nosso país tem, além da questão da desigualdade, que é visível, né? E que é um ciclo que essas pessoas estão presas desde a época da abolição, você tem a questão do pensamento das pessoas. As pessoas são extremamente racistas em geral. Até o nosso vocabulário é extremamente racista. Então, a gente precisa trabalhar muito, e vocês que são negros, vocês precisam... Desculpa estar falando dessa maneira, né? A Branquela vem falar assim com vocês. Mas, assim, quanto mais você se engaja e mais você se movimenta junto, né, no movimento negro com as pessoas, você vai ter mais chance de vocês brigarem para viver num país mais justo para vocês, porque não é. Não é. Lembra que eu falei para vocês lembrarem de uma lei? De uma data? 1950. 4 de 1800. setembro de 1850. Aquela lei que impede o tráfico negreiro. Aí vamos coroar, né? Esse bolo racista com isso aqui, ó. Lei do dia 18 de setembro de 1850. Então, 14 dias depois da lei de Eusébio de Queiroz, 14 dias depois da lei que acabava com o tráfico negreiro, os caras fizeram a lei de terras. O que era a lei de terras? Era uma maneira de regulamentar a propriedade privada no Brasil. Então, a partir daquela data, essa lei não existe mais hoje, né? Mas existiu por muitos anos. A partir dessa data aí, de 18 de setembro de 1850, só podia ter terras, só podia adquirir terras no Brasil quem tivesse dinheiro para comprar ou recebesse de doação. Porque terras que não tinha nada nem ninguém, terras, vamos dizer, terras públicas, elas pertenceriam ao governo imperial. E ou você comprava do governo imperial, ou o governo imperial doava para você. Então, você percebe que os caras lá no parlamento, naquela época, bem ligeiro, quando vem a lei Eusébio de Queiroz, que acaba o tráfico negreiro, os caras já percebem que a escravidão vai começar a ser ameaçada para eles, né? E eles fazem uma lei para impedir que essas pessoas ocupem terras e sejam proprietários de terra. Porque como é que um ex-escravizado, ou alguém que nasceu lá na lei do ventre livre, vai ter dinheiro suficiente para comprar terras? E um ex-escravizado nunca vai receber terras de doação do Estado. Então, você percebe que os caras foram muito ligeiros, assim que acabou o tráfico negreiro, já fazer uma lei para impedir que essas pessoas tivessem acesso à terra. Para garantir que as terras continuassem posse das mesmas famílias, dos mesmos grupos e de brancos. Por isso que quando a pessoa vem falar para mim, meu bisavô veio para cá pobre, trabalhou muito, não sei o quê, não sei o quê. Beleza, ele trabalhou, mas não se compara com a pessoa negra que foi impedida por lei de ter terras, porque seu bisavô trabalhou, juntou dinheiro e comprou. Né? Um escravizado não conseguiu juntar dinheiro para comprar. E ele não poderia simplesmente ocupar terras públicas porque a lei não permitia. Então, assim, até isso foi articulado para que a população negra não tivesse acesso. Consegui fazer vocês entenderem isso? Sim. Sempre. É isso, gente. Acabei. Espero que tenha dado para entender a questão da dívida histórica e porque é muito difícil. Eu não estou dizendo que se você é uma pessoa negra, que você é uma pessoa pobre, que você não vai conseguir ser uma pessoa bem-sucedida, ou que você não vai conseguir, né, através do seu trabalho e do seu esforço, ser uma pessoa bem-sucedida. Não é essa a questão.
A questão é que não é justo que você comece a corrida, porque a nossa vida no sistema capitalista é competir para vencer, né? Porque vencer na vida é vencer os outros, porque não tem espaço para todo mundo no topo. Como é que você vai ter chance de participar de uma competição se você e a sua família começa nessa corrida lá atrás, há décadas? Não é justo para você. Eu espero que isso tenha ficado claro. Deixa eu desligar a gravação para eu poder depois subir no YouTube.